Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou passar para você 10 frutas que soltam o intestino. Então, se você tem constipação intestinal, se você está sofrendo lá muitos dias sem conseguir evacuar, se você está grávida e procura uma alternativa saudável, se você tem filho pequeno que está às vezes constipado há muitos dias e não quer, obviamente, dar laxante para uma criança, para uma grávida ou para um idoso que às vezes está precisando ter mais cuidado com relação ao trânsito intestinal, fica comigo até o final, você vai amar essas frutas e eu vou te deixar uma dica muito importante lá no final sobre como potencializar ainda mais o efeito delas. Então fica comigo, você não vai querer perder esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, eu sei que você não vai querer perder. Vamos começar a falar um pouquinho, então, só para dar uma situada e explicar um pouco melhor para você como essas frutas vão te ajudar na constipação. O que é constipação intestinal, né? Ah, Patrícia, constipação intestinal, você ficar muitos dias sem conseguir evacuar. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a gente a gente consome o alimento, a gente engole, ele passa lá para o nosso estômago. No estômago ele é quebrado, né, em pedaços menores, sofre ação de alguns ácidos, chega lá no intestino onde a gente absorve os nutrientes, mas aquela massa não digerida continua presente lá e ela vai ter que ser excretada lá no final do intestino grosso. O intestino delgado, fino, é onde tem a absorção dos nutrientes, e lá no intestino grosso é onde tem a absorção de água. Por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente precisa desse movimento de peristalse do intestino para conseguir que as fezes vão realmente caminhando através desse intestino. São muitos metros de intestino que a gente tem, então é um caminho extenso para ela percorrer. Então a gente precisa desses movimentos de peristalse, que eles estejam presentes numa frequência interessante para conseguir eliminar as fezes. Um detalhe muito importante para você é que quem sofre de constipação leva muitos dias com as fezes, o bolo fecal parado no intestino grosso, que é onde tem a reabsorção de água. Quanto mais tempo você deixa as fezes no intestino grosso, maior é a reabsorção de água e com isso as fezes ficam mais endurecidas, realmente rígidas, difíceis de serem evacuadas. Por isso que o interessante é que a natureza siga o seu fluxo e as fezes passem tranquilamente. Então, isso é uma coisa interessante. Se você sente aquela vontade de ir no banheiro, se você tem constipação crônica e você sente vontade de evacuar, uma dica de ouro que eu te deixo é: tenta evacuar onde quer que você esteja. Principalmente as mulheres têm uma questão cultural muito ruim de não utilizar banheiro público. Obviamente que existem banheiras e banheiros, e muitas mulheres têm medo de usar o banheiro público porque é sujo, pegar alguma doença. Então, de repente você pode levar algum protetor de assento, dar uma higienizada, pega um lencinho umedecido, passa antes, bota o protetor de assento. Se você conseguir evacuar no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, enfim. Obviamente que não tô falando pra você ir num bar horroroso, mas o que eu te digo é: quanto mais vezes você tiver o sinal de evacuação e você evitar a evacuação, contrair os músculos e evitar, você vai estar perdendo a médio e longo prazo esse sinal do nervo vago que estimula a peristalse e estimula a evacuação. Então, se você sofre de constipação, principalmente no começo, você sentiu vontade, tenta ir o mais rápido possível evacuar, porque senão você passa a não receber tanto esses estímulos. Mas vamos começar a falar das frutas, que é para isso que a gente está aqui. Obviamente que para constipação intestinal a gente sempre pensa em fibra, então eu separei algumas frutas que têm uma quantidade interessante de fibras, de água, que vão ajudar na formação do bolo fecal. As fibras agem, a fibra solúvel atraindo água e deixando essas fezes mais úmidas e molinhas, e a fibra insolúvel aumentando o volume, e quando distende o intestino você aumenta o sinal para peristalse, para conseguir um bom correto fluxo, uma boa expulsão dessas fezes. Então, alimentos com fibra sempre são boas opções. Por isso, não tem como não começar falando da ameixa seca. Essa lista não tá em nenhuma ordem, tá? Do melhor pro pior, até porque todos são bons, mas eu escolhi começar falando da ameixa seca porque realmente é um clássico, né? Aquela ameixinha preta seca. A ameixa seca, ela tem uma ótima quantidade de fibras e, por ela ser uma fruta seca, ela tem uma grande quantidade de soluto, porque ela tem menos atividade de água. Por que isso é interessante? Quando a gente tem mais soluto do que solvente no nosso intestino, né? A água é um solvente, né? E quando a gente tem mais soluto do que solvente, a gente atrai
mais água para fazer uma solução osmótica, uma solução que tenha uma composição interessante de soluto para solvente. Então, é bem interessante você consumir a ameixa seca, não só pela quantidade de água que ela tem, mas também por ela ter uma grande quantidade de soluto, facilitando mais ainda a atração de água para umidificar essas fezes. Na hora de falar, eu acabei me enrolando, mas só para deixar bem claro, a ameixa seca tem muita fibra e uma quantidade muito grande de soluto, e baixa atividade de água vai fazer com que você atraia água para essas fezes, para melhorar essa quantidade de soluto solvente. E muitas pessoas falam pra mim, Patrícia, como eu posso usar a ameixa seca então? Você pode usar na vitamina, você pode usar picadinha no iogurte, você pode comer a ameixa seca mesmo, você pode fazer água de ameixa. Normalmente a gente dá muito isso para as crianças, você vai pegar umas 3 ou 4 ameixas secas, vai botar num copo de água e deixa ao longo da noite fora da geladeira, tapado, né, com um pano de prato, com um filme. E depois você oferece a água para as crianças, sempre lembrando que para os bebês a partir de 6 meses, tá? Depois da introdução alimentar, criança com menos de 6 meses é só leite do peito ou fórmula mesmo, não ofereça nada para as crianças. E porque, como a ameixa tem muita fibra solúvel, elas vão realmente solubilizar nessa água, e bebendo a água você já vai conseguir uma grande quantidade de fibras que funciona muito bem, principalmente para as crianças. As frutas vermelhas também têm uma quantidade interessante de fibras. O morango, o mirtilo, a ameixa, todas essas frutinhas, framboesa, tem uma quantidade muito interessante de fibra por porção e elas têm uma grande atividade de água, elas por si só também já hidratam as fezes, então são uma boa adição. A maçã é uma fruta muito interessante que às vezes as pessoas não associam, mas tem que ser com casca, porque é na casca da maçã que a gente tem a pectina, que é uma das fibras mais interessantes para serem consumidas. Uma fibra solúvel que também atrai bastante água, umedece as fezes. Então, consumir maçã no dia a dia com a casca também pode te ajudar se você fica constipado. Outra fruta que também é super clássica para quem está querendo conseguir no banheiro é o mamão. O mamão tem uma grande quantidade de fibras, uma grande quantidade de papaina, que é uma enzima que favorece a digestão, a boa quebra dos alimentos e o bom trânsito intestinal. Então, o mamão é uma ótima opção, inclusive para as crianças. Você pode até dar raspadinho, ou da mesma forma na vitamina, no iogurte, é super versátil. Outra fruta super rica em fibras e uma grande atividade de água é a laranja, mas tem que ser a laranja inteira, tá bom? Você descasca a laranja, corta em 4 e come ela com bagaço e tudo, porque as fibras de laranja realmente estão no bagaço. Da mesma forma, você pode usar a tangerina, que é a prima da laranja, que também, você utilizando ela inteira com bagaço, com aqueles fiapinhos brancos e tudo, você vai ter uma quantidade muito interessante de fibra na sua alimentação. Uma fruta que quase ninguém pensa quando fala de constipação é o kiwi. Ele tem uma grande quantidade de fibra e também uma grande quantidade de água, então ele ajuda bastante a hidratar o bolo fecal, a expandir, facilitar a expulsão das fezes. A pera é outra fruta muito interessante, da mesma forma que a maçã. Para você conseguir os benefícios laxantes naturalmente da pera, é interessante que você consuma ela com a casca, que tem mais fibras, e a pera é naturalmente rica em sorbitol, que é um tipo de açúcar natural que favorece a fermentação no nosso organismo e atrai mais água para essas fezes, favorecendo a expulsão delas, por isso também é uma opção bem interessante. Outra fruta que eu adoro indicar para quem está com constipação intestinal é o abacate, por N fatores. O abacate é super rico em fibra, que ajuda a melhorar essa questão de atrair mais água para as fezes e aumentar o volume delas. O abacate é super rico em gorduras boas, que também amolece e umedece as fezes, e é muito rico em magnésio, que relaxa a musculatura, favorecendo essa questão da peristalse intestinal. Então, uma vitamina de abacate pode ser uma ótima opção se você está querendo ir no banheiro. Outra fruta que é um pouco mais difícil pela questão da sazonalidade, não está todo ano, durante o ano inteiro presente, mas são os figos. Também tem uma quantidade muito interessante de fibra, principalmente na casca, então não descasca o figo para comer. Eu vejo algumas pessoas fazendo isso e quase quero morrer, porque a grande quantidade de fibra realmente está presente naquela penugenzinha da casca, e então ele é uma ótima opção se você também está querendo evacuar mais facilmente. E por último, as frutas secas, de uma maneira geral. Quais são? Uva passa, já falei da ameixa seca, né? Mas também entraria aí. A banana passa, o damasco, a tâmara, o próprio figo mesmo seco. Todas essas frutas secas têm uma grande quantidade de fibra por porção e, mais uma vez, têm uma osmolaridade alta porque elas têm uma concentração de soluto muito maior
porque a atividade de água delas é baixa, porque elas foram secas. Então, naturalmente, para serem digeridas, elas precisam atrair mais água e isso contribui para umidificar mais as fezes também. Então, são boas adições. Só toma cuidado com a quantidade, tá bom? Porque a fruta seca costuma ter uma quantidade muito grande de carboidrato por porção, então é interessante que você contabilize certinho para consumir. Uma dica de ouro que eu te dou se você tem constipação é para beber mais água. Não tem como eu não falar isso, porque realmente faz toda a diferença. Não vai adiantar você consumir alimentos ricos em fibra se você não hidrata essa fibra. Acaba piorando ainda mais, porque as fibras vão ficar paradas ali, ressecadas. A fibra precisa de água para umidificar as fezes. Então, dê água para a fibra. Você come essa fruta, toma um copo de água depois. Você vai comer a fruta, toma um copo antes e depois. Quem tá com constipação tem que beber pelo menos 2,5 litros de água por dia, tá bom? E esquece refrigerante, suco de fruta, que às vezes é coado sem fibra. Enfim, água mesmo é muito importante para melhorar o seu caso de constipação intestinal. E agora conta pra mim aqui embaixo, dessas frutas que eu falei, qual delas você usa quando você tá com o intestino mais preso, que você precisa evacuar? Tem alguma delas que eu não falei que você usa? Me conta aqui embaixo qual é a sua dica pra gente poder ajudar mais uns aos outros, expandir essa corrente do bem, que só faz bem pra todo mundo. Então vou ficar muito feliz com o seu comentário aqui. Deixa a sua curtida, porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias aqui sobre os benefícios dos alimentos, o que engorda, o que emagrece, alimentos bons para sua saúde, muitas receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!